penso que nós precisamos alinhar a nossa vida ao propósito que Deus tem para nós. A sua Bíblia, Filipenses capítulo número 3, verso de número 13. Filipenses capítulo número 3, verso de número 13. Um texto conhecido, mas eu queria liberar essa palavra para o seu coração nesse primeiro domingo, para que seu ano de 2025 seja um ano abençoado. Quantos querem ter um ano abençoado? Vamos querer? Filipenses capítulo 3, verso de número. Eu vou ler a partir do 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, Cristo Jesus. Amém? Deus colocou no meu coração nessa tarde para trazer uma palavra ao nosso coração. Conselhos para 2025. E eu queria pensar com você, conselhos, o tema. Conselhos para 2025. Todo início de um ano, pastor Jonathan, é um momento propício para refletirmos sobre nossa caminhada com Deus. A palavra de Deus, ela vai ser bem objetiva em nos ensinar que quando andarmos com Cristo, quando decidimos andar com Ele, somos chamados a viver de forma intencional. Essa forma intencional é buscar o alvo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E Deus colocou no meu coração trazer aqui pelo menos uns 5 conselhos, para que você viva um 2025 diferente, para que você tenha um 2025 abençoado. Em meio a tantas coisas que você já viveu nesses últimos anos, Deus quer que você viva um ano diferente dos outros. Mesmo que você teve percas, mesmo que as coisas estejam desfavoráveis, mesmo que o cenário não seja o melhor, mesmo que tenha na sua casa uma crise, mesmo que você viva dias de luto, mas Deus quer que você viva um ano diferente. O texto que eu li, eu sei que todos vocês conhecem esse texto aqui. Paulo, ele é o autor da carta de Filipenses. Provavelmente ele estava preso, e talvez de todas as igrejas que ele plantou ao longo do seu tempo de ministério, talvez essa seja a igreja que estava mais ligada a ele. Até porque essa igreja nasceu de um parto de dor. Então Paulo vai escrever essa carta e ele vai ser bem direto e objetivo. E no capítulo de número 3, a partir do verso 12, ele vai orientar os filipenses a prosseguirem para o alvo. Não parar, mas avançar. Não desistir.
mas caminhar. E é pensando nisso que eu queria pensar com você. Pelo menos 5 conselhos que Paulo vai nos orientar. Põe aí, minha filha, o primeiro conselho aí. Agora é aquele que você pôs. Deixe o passado para trás. Olha o verso de número 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo, quando vai escrever essa carta, ele está preso em Roma. E Paulo tinha um passado difícil, você sabe muito bem da história. Porque antes dele se converter, ele foi o maior perseguidor da igreja. Paulo fazia parte de um grupo de Sinédrio, composto por 70 homens. Paulo era o cabeça, o líder. Então, antes dele vir para a igreja, para Cristo, ele era um perseguidor ferrenho. Só que depois que ele teve um encontro com Cristo, ele compreende que Deus o chamou para que ele pudesse viver uma nova vida. E aí Paulo, pastor Betuel, ele decide nos desafiar, apontando que o verdadeiro avanço que o crente precisa ter está em Cristo Jesus. Então, quando ele começa o texto dizendo assim: esquecendo-me das coisas que para trás fica, o propósito de Paulo para mim e para você nessa noite é nos encorajar a abandonar tudo aquilo que nos impede de avançar. O propósito de Deus para essa noite, para esse primeiro domingo de 2025 é: abandone tudo aquilo que está impedindo você de avançar. Quando Paulo diz assim, esquecendo-me, a palavra esquecer aqui não é perder a memória, não é dar uma amnésia, mas é não ficar preso às coisas para trás. Sabe, às vezes a gente carrega mágoas, ressentimentos, coisas que vai juntando ao longo da caminhada. E isso acaba nos afastando do propósito. Aí eu gosto do profeta Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19. Olha o que ele vai dizer. Isaías 43, verso 18. Não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa. Volta. Não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa velha. É isso? Então ele está dizendo, quando você deixa esse passado, quando você abandona essas coisas, ele tem uma coisa nova para você. Sabe o que Deus está dizendo para algumas pessoas essa noite? Desligue-se de tudo aquilo que está impedindo você de avançar. Eu vou liberar uma palavra para alguém essa noite. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para a tua casa, para o teu casamento. E Ele quer gerar vida através de você. Aí eu vou lembrar de Ló. Lembra de Ló? Quando o anjo chega dentro da casa de Ló, o que ele diz para ele? A ordem de Deus é destruir Sodoma, é acabar com tudo. Mas Deus está mandando você pegar a tua esposa, as tuas filhas, quem você conseguir, e sair de dentro dessa cidade. Só que ele foi categórico: não olhe para trás e não pare. Aí você conhece a história. A Bíblia diz que enquanto eles vão caminhando, a mulher de Ló para trás. E naquele momento a Bíblia diz que ela virou uma estátua. Deus está te convidando essa noite a viver um novo tempo. Deus essa noite está dizendo para você: eu quero que em 2025 você viva um novo tempo. Só que você precisa começar a romper coisas que não te acrescentam mais.
coisas que estão impedindo você de avançar. Velhos hábitos, velhos comportamentos. Sabe o que é interessante, pastor Clay? É que Ló não teve a opção de escolher se podia ficar ou não. A ordem de Deus foi para ele: pega a tua família, desligue desse passado e avance. Não pare, porque eu tenho algo reservado para a tua vida. Posso te dar um conselho? Existem alguns desligamentos que são necessários para a nossa vida. A minha palavra hoje é uma palavra pastoral, é uma palavra de instrução para você. Está na hora de você rever algumas coisas na sua caminhada. Rever algumas amizades, alguns relacionamentos, alguma geografia. Eu estou pregando para pessoas aqui essa noite que você está presa a ressentimentos, a frustração, a dores, a perdas. Sabe, corrente. Sabe, isso aqui, ó, uma corrente. Sabe qual é o grande problema? É que a corrente, ela está presa. O problema é esse. Tem gente aqui essa noite que você tem uma corrente amarrando em você ao passado, e essa corrente está te segurando e você não consegue ir. Só que Deus está dizendo para você: eu vou desligar tudo que está impedindo você de avançar. Levanta a mão direita, porque eu tenho uma palavra para essa igreja essa noite. O nosso Deus é Deus de evolução. O nosso Deus é Deus de crescimento. O nosso Deus é Deus de desafios. O nosso Deus é Deus de conquista. O nosso Deus é Deus de mudança. E essa noite Ele está dizendo para você: eu quero fazer você avançar. Mas para isso, deixa esse passado para trás. Sabe, a mulher de Ló, ela teve dificuldades, Pamela, em romper com o passado. E aí ela foi engolida pelo próprio passado. Tem uma direção de Deus para a tua vida. Tem um direcionamento de Deus para esse ano, para a tua casa. Quando você caminha com Deus, você marcha em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Só que eu gosto disso aqui, porque quando Deus te dá uma direção, Ele não te deixa ir sozinho. Ele vai caminhar lado a lado com você. João capítulo 14, verso 6, olha o que o texto vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você consegue ler isso aqui no 3? 1, 2, 3, diga. Não, você pode ler melhor. Eu queria que você desse um grito aí. Sua voz está melhor do que a minha. Diga 1, 2, 3. Eu amo os detalhes da Bíblia. Por quê, pastor? Porque o primeiro verbo que vai aparecer ali, pastor Jonathan, é caminho. E o que é isso? Isso vai provar para mim e para você essa noite que sem direção, sem caminho, não tem como a gente viver a verdade e a vida. Eu só posso ter verdade e vida na minha vida quando Ele se torna o caminho que me leva a esse lugar. Essa noite Deus está dizendo para algumas pessoas: quando o seu olhar estiver direcionado, fixo, aquele que é o autor e consumador da nossa vida, os seus pés serão direcionados para o propósito que Deus tem reservado para você. Sabe o que Deus está mandando algumas pessoas fazer essa noite? Alivie essa bagagem. Alivie essa bagagem. Pega na mão de alguém, vai. Segura firme na mão de alguém. Segura firme na mão dessa mulher e na mão desse homem. Você vai profetizar para ele de olhos abertos. Você vai profetizar para ela de olhos abertos. Diga para ele: esta noite, diga mais alto, esta noite, Deus está dizendo: alivie essa bagagem, arranque esse peso, arranque esse embaraço, tira tudo que está impedindo você de viver o que Deus tem.
Segundo conselho para você em 2025. Primeiro conselho, pastor: abandone o seu passado. Segundo conselho para você em 2025: foque no alvo correto. Verso 14: e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo vai fazer uma comparação, uma metáfora com um atleta. Ele vai se inspirar nos Jogos Olímpicos, aonde todo corredor, na glória-se. Vocês já assistiram uma maratona? Quem já assistiu uma maratona aqui? Quem já assistiu alguma corrida? Assiste uma corrida para você ver. O corredor, ele jamais corre. Ele corre para cá, ó. Ele não fica preocupado com quem está vindo atrás, porque ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele tem um prêmio. Queridão, queridona, a vida cristã exige foco. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olha esse texto. Hebreus. Qual é o nosso foco, pastor? Hebreus 12, 2. E olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é? Jesus Cristo. Sabe qual é o foco seu em 2025? Olhar para Jesus. Só que não tem como você ter um ano abençoado, Jefferson, se você não tiver metas. Eu disse aqui na igreja e sempre estou repetindo: uma pessoa sem sonhos é uma pessoa morta. Uma pessoa que não tem objetivos, metas, projetos. Pastor, mas eu já fiz tanta meta, tanto projeto, tanta coisa. Só que hoje, 5 de janeiro, Deus está dizendo para você: aprenda a recomeçar. Aprenda a recomeçar. Porque às vezes, em 2024, eu nem vou falar dos anos anteriores, mas talvez em 2024 algo não aconteceu da forma como você queria. Lembra aquela carta que você escreveu? Lembra? Eu vou te devolver ela. Ela está guardada ali, eu vou te entregar ela. Para você ler. Para você ver como é que foi seu ano de 2024. Por quê, pastor? Porque é autorrefletivo. Recomeçar faz parte do processo da caminhada. Pastor, quando eu devo recomeçar? Primeiro, quando existe uma falha. Sabe o que é falha? Sabe quando você falha em alguma coisa? Sabe quando você se sente ineficiente, fracassado? Sabe quando você olha para você e não se sente confiável? É quando você falha. Aí Deus está dizendo: recomece. Recomece o seu casamento. Recomece a sua aliança com Deus. Recomece os seus projetos. Recomece. Sabe quando você pode recomeçar? Após uma frustração na sua vida. Quantos aqui já tiveram frustração na caminhada? Seja no trabalho, seja na escola, na sociedade. Quantos fracassos na família, dentro da igreja. Só que Deus está dizendo: você pode recomeçar. Mas você pode também recomeçar, José, quando você sofreu uma injustiça. Sofreu uma injustiça. Eu não vou perguntar para não envergonhar ninguém. Mas você já sofreu alguma injustiça na vida? Já sofreu? Só que Deus está dizendo: mesmo assim você pode recomeçar. Pastor, essa é mais forte. Quando eu devo recomeçar? Quando você perde o primeiro amor. Lembra? Quando você veio para Jesus,
Quando você chorava, orava. Só que essa noite, Deus está dizendo para você: não me importa quantas vezes você caiu, não me importa quantas vezes você fracassou, em 2025 eu quero recomeçar algo em você. Foque no alvo, levante a mão, porque eu tenho uma palavra do céu para liberar. Deus está dizendo ao meu coração nesse domingo: eu vou recomeçar coisas em crentes aqui neste lugar. Eu vou recomeçar vidas aqui neste lugar. Vou recomeçar histórias. Vou recomeçar casamentos. Vou recomeçar sonhos. Vou recomeçar projetos. Ele vai recomeçar. Bate na mão de pelo menos 3 pessoas aí e diga para ele: é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Pastor, quando eu devo recomeçar então? Para você recomeçar, você precisa, Camilinha, encarar a realidade. Neemias capítulo 2, verso 13. A Bíblia diz que quando Neemias descobre a situação de Jerusalém, ele chora, lamenta, vai até o rei libera ele. Aí olha o texto. Ele já está em Jerusalém. De noite, sai pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão, e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam boas. Estava o quê? Estava o quê? Sabe quando você vai recomeçar? Quando você encarar a realidade da sua vida. Neemias chega em Jerusalém. Ele sabe que os muros foram derrubados. Olha o texto. E inspecionei. O que é inspecionar? Ó, olhar, 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 olhar. Aqui tem uma rachadura, João Marcos. Aqui tem uma porta quebrada. Aqui tem um tijolo faltando. Aqui vai ter que cavar um buraco. Aqui tem que ser mais... Ele está inspecionando. Não tem como você recomeçar se você não fizer uma autoanálise na sua vida. É você olhar para 2024 e dizer assim: aonde eu acertei e aonde eu errei. Por que deu errado aquele projeto? Por que as coisas na minha vida não deram certo? Não tem como você recomeçar se você não pegar o bisturi. E o que o bisturi vai fazer, pastor? Vai abrir. Olha o texto. E ele começou a olhar as ruínas dos muros de Jerusalém. Não é chamar o engenheiro, não é chamar o arquiteto. É Neemias andando no meio das ruínas. Porque não tem como você esconder de você mesmo os erros e os fracassos. Não é eu que vou apontar o que você tem que melhorar, mas é você encarar a realidade e dizer: eu errei, mas eu vou recomeçar. Eu falhei, mas eu vou melhorar. Eu fiz errado, mas eu vou acertar. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Escuta, você só vai lutar por aquilo que é importante na sua vida. Está na hora de você voltar e pegar aquela obra que você começou e ela está inacabada e Deus disse: termina. Está na hora de você voltar a terminar aqueles projetos, tudo aquilo que Deus entregou para você. Quando que eu recomeço, pastor? Primeiro, encarando a minha realidade. Segundo, assumindo os meus erros. Bate na mão de alguém aí e diga: está na hora de você assumir os seus erros. Eu já falei sobre isso aqui uma vez e Deus me fez lembrar essa tarde. Quando a tempestade chega, João Marcos, o capitão do mar, a Bíblia diz que ele começa a jogar os entulhos. Vai jogando um monte de coisa fora. E a tempestade não para. A tempestade não cessa. Aí eles começam a andar dentro da embarcação. Quando chega no porão da embarcação, tem um camarada lá. É profeta. Mas decidiu fugir do propósito.
Ele está dormindo. O nome dele é Jonas. Aí acorda ele: Jonas, tempestade, rapaz. Aí ele diz: essa tempestade é culpa minha. Me joga no meio do mar que a tempestade para na hora. Sabe o que é isso? A Bíblia está dizendo para você: tem coisas na sua vida, tem tempestade que você está vivendo, é por causa dos seus próprios erros. Tem luta e guerra que você está passando, que Deus nunca pediu para você lutar, nunca pediu para você guerrear, mas você está indo por conta própria. Não foram as pessoas que jogaram Jonas no mar, foi ele que entrou no barco errado, porque o seu destino era Nínive e não Tarsis. Ele cometeu um erro de não obedecer ao que Deus havia dito. Então ninguém jogou você aonde você está. Ninguém te colocou nesse embaraço que você está. Ninguém te colocou nessa crise que você está vivendo. Só que Deus está dizendo: aproveita que hoje é 5 de janeiro. Começa a fazer uma limpeza. E foque no alvo correto. Porque eu tenho muito para derramar sobre a sua vida em 2025. Terceiro conselho para você em 2025. Persevere em meio às dificuldades. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Escute o que eu vou te dizer. Haverá lutas esse ano. Vai ter prova. Vai ter tempestade. Pastor, o senhor está amaldiçoando? Não. No mundo tereis aflições. Enquanto Jesus não voltar, enquanto a igreja não for levada aos céus, vai ter luta. Então 2025 não fique pensando que vai ser um ano de mar de rosas. Vai ter luta, vai ter dificuldade. Só que a palavra de Deus para você é: persevere. 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 Pastor, vai ter dias que vai ter vontade de desistir. E escuta o que eu estou te dizendo no primeiro domingo do ano. Vai ter dias nesse ano que você vai ter vontade de desistir. Vai ter dias que você vai ter vontade de largar tudo. Vai ter dias que você vai ter vontade, pastor Jonathan, de pegar o telefone e nem é falar, é só mandar uma mensagem e dizer assim: desapareça porque eu não quero mais nada, estou cansado. Só que a ordem de Cristo para você é: persevere em 2025. Aí eu gosto de que Paulo vai dizer, não é eu, tá? Romanos capítulo 5 verso 3. Olha o texto. Eu gosto disso aqui. Por que ele vai mandar nós perseverar? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Glorificar na tribulação, sabendo que a tribulação produz. Você está entendendo o que você está lendo? Todas as vezes que a tribulação chega na sua vida, ela está gerando perseverança em você. Entende? Sabendo que a tribulação produz perseverança, verso 4. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz. Tiago vai orientar a gente, pastor Jonathan, a nos alegrarmos nas provações, porque as provações geram em nós maturidade espiritual. Eu vou dizer uma coisa para você: esse ano você vai amadurecer. Esse ano você vai amadurecer. Deus vai gerar maturidade em sua vida. No reino de Deus a gente não envelhece, a gente amadurece. Vou repetir: no reino de Deus a gente não envelhece, a gente amadurece. Então Deus está dizendo: 2025 chegou para você. É ano de amadurecimento, é ano de crescimento, é ano de amadurecimento. Mas volta o verso, minha filha, volta para o verso 3. Responda.
Vocês acham que existe algum benefício, Carol, em meio às tribulações? Você acha que quando você vive uma tribulação na sua vida, você passa aquele vento louco, desesperador, você acha que existe algum benefício? Existe. Olha o texto. É no meio da tribulação que a gente aprende a ser perseverante. E olhe para mim. Toda pessoa que é perseverante, ela é firme, constante e persistente. Então, em 2025, Deus está gerando perseverança em você. Pastor, em 2025, perseverança vai dizer para você: você será alguém firme, você será alguém constante e você será alguém persistente. Sabe essas oscilações que você tem? Sabe, Poliana? Sabe? Vamos orar assim. Que as oscilações assim que a gente tem? Ou você não tem? Que as oscilações tem dia que você está mais crente, tem dia que você está mais desviado, tem dia que você está aqui, tem dia que você está ali. Pois é. Deus está dizendo para você, em 2025 você vai ser firme, você vai ser constante e você vai ser persistente. Então eu vou ser mais ousado. Esse propósito que vai começar amanhã de 21 dias, você vai ser firme, você vai ser constante e você vai ser perseverante. A vontade de desistir vai vir, a vontade de parar vai vir. Só que Deus está dizendo, eu estou gerando perseverança. Em 2025 você será firme, será constante e será persistente. Tudo que você começar nesse ano, você vai terminar. Você pegou essa palavra? Tudo que você começar esse ano, você vai terminar. Pastor? Aí pegou, né, minha filha? Se tu começar a ler um livro, tu vai ler ele todo. Se tu fizer um propósito de ler a Bíblia o ano todo, você vai ler. Se fizer um propósito de orar, vai orar. Eu não sei, mas Deus está dizendo, você vai ser alguém firme, constante e persistente. A segunda coisa que a tribulação gera em nós. Deixa o texto, olha o texto. O texto diz que o segundo benefício da tribulação é experiência. Romanos capítulo 5, verso de número 4. Ele vai gerar experiência. Toda pessoa que tem experiência na vida, ela não se comporta como um menino. Toda pessoa que tem experiência, ela tem equilíbrio na vida. Pastor, essa palavra não tinha que ser na terça-feira, culto da palavra? Não, é hoje é culto da palavra também. A tribulação não destrói ninguém. Sabe o que a tribulação faz? A tribulação, ela só mata os meninos que existem dentro de nós. Sabe esses meninos birrentos, pirracentos? Conhece algum? Só que Deus está dizendo, a experiência que eu vou gerar em você através das tribulações vai fazer você ser uma pessoa equilibrada. Deus vai te dar equilíbrio esse ano. Equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, equilíbrio espiritual, equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Deus está gerando isso na sua vida. E por último, olha o texto. Terceiro benefício da tribulação, a gente adquire esperança. João capítulo 14. A esperança é como um barco, pastor Cleito, que tem os remos e você entra nele. E se você remar, esse barco vai te levar. Olha o que Deus está dizendo para você, João 14, verso 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. Perdão, Jó, capítulo 14, verso de número 7. Jó 14, verso 7. Porque há esperança para a árvore, mesmo ela cortada,
ela vai voltar a brotar e não cessarão os seus rebentos. Verso 8. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, verso 9, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Então, em meio à tribulação, pastor, Deus gera perseverança em você. Em meio à tribulação, Deus gera experiência em você. E em meio à tribulação, Deus está dizendo: eu estou renovando a esperança na sua vida. Deus vai trazer esperança para você. Quarto conselho para 2025. Esse aqui, se você entendeu o propósito, invista no reino de Deus. Jesus vai dizer assim, no maior sermão que ele prega, é o sermão da montanha, o sermão do monte. Mateus 6:33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu vou ser profeta de Deus para alguém aqui essa noite. 2025 é o ano de você desenterrar esse talento. 2025 você pode ser mais útil do que você está sendo. 2025 você pode produzir mais do que você está produzindo. 2025, João Marcos, você pode servir mais do que você já está servindo. Em 2025, Adjan, não seja somente um espectador de igreja, não seja somente uma plateia, não seja somente um crente de banco, mas faça algo para Deus. Sabe, 3 motivos para você fazer algo para Deus. Deus te fez para você fazer 3 coisas nessa terra: frutificar, realizar e agradecer. Frutificação, realização e gratidão. Deus fez tanto por você até os dias de hoje, que você não pode ficar sem fazer nada para Ele. A minha oração tem sido: eu quero me gastar na obra do Senhor, porque eu não tenho tempo para pagar tudo que o Senhor já fez por mim. Eu quero liberar uma palavra do céu para alguém. Aproveita o seu tempo, aproveita os talentos que Deus te entregou, aproveita os recursos que Deus tem te dado e invista no reino de Deus, para que você viva o melhor ano da sua vida. Se você tem vontade de servir em alguma coisa, se você tem vontade de fazer alguma coisa, não espere ninguém pedir, não espere ninguém mandar. Faça para Deus, invista no reino de Deus e você terá uma colheita abundante. E para mim encerrar, 5º conselho para 2025. O 5º conselho é: confie na fidelidade de Deus. Põe aí, minha filha, Filipenses 1, verso 6. Confie na fidelidade de Deus. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em você, aquele que começou a boa obra em você, há de contemplá-lo até o dia de Cristo Jesus. Eu gosto da versão, eu peguei a Bíblia, versão A Mensagem, e fui ler esse texto. Aí lá está escrito assim, ó: nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em mim irá me preservar e conduzir até um final grandioso. Deus não esquece das promessas que Ele te fez. Em 2025, não confie nos seus métodos, não confie nos seus achismos, mas confie em Deus.
Quando o povo começa a caminhada pelo deserto, eles têm vontade de voltar para o Egito, porque eles estão com fome. Eles dizem assim: Moisés, no Egito era bom, lá tinha muita comida, tirou a gente de lá para morrer aqui no meio desse deserto. Aí Moisés vai falar com Deus. Aí Deus disse assim: Camila, diga para o povo que eu vou mandar o maná. Eu vou mandar comida para o povo. Só que Deus foi objetivo. Diga para o povo que não precisa aguardar. Eu mando hoje, eu mando amanhã, eu mando depois da manhã. Eu imagino Moisés dizendo assim: Deus, deixa nós guardar. Vai que o Senhor esquece. Vai que o Senhor se ocupa com outras coisas. Eu imagino Deus dizendo: Moisés, eu não me esqueço daquilo que eu prometi. Se eu prometi que eu vou mandar maná todo dia, eu vou mandar comida todo dia. Se eu prometi que eu vou sustentar, eu vou sustentar todo dia. A Bíblia diz que o maná vinha do céu. E quando o povo chega, eles olham e diz: meu Deus, está parecendo um coentro. Aí a Bíblia diz que eles vão ter que malhar, vão ter que bater, vão ter que socar. Só que eles vão trabalhar para ter aquele alimento. Mas o que chama a minha atenção é que o alimento vem do céu. Então nesse domingo, Deus está dizendo para algumas pessoas: em 2025, tudo que você precisa vai vir do céu. Deus já tem a receita certa. Deus já tem a receita certa para a tua vida. E tudo que você precisa está vindo do céu. Olha o último aí, minha filha. Para me orar por você. Grave isso aqui, conselhos para 2025. Deixe o passado para trás. Foque no alvo correto. Persevere em meio às dificuldades. Invista no reino de Deus. E confie na fidelidade de Deus. E você vai ser abençoado. Pega na mão de alguém. Diga para ele: vamos ficar de pé comigo. Isso, segura firme na mão de alguém. Diga: vamos ficar de pé comigo. Segura firme, não salta não. Segura, segura. Você vai declarar sobre essa pessoa que está do seu lado. Não fique sozinho, ninguém fica sozinho. Arruma alguém, arruma alguém. Encoste perto de alguém aí, vai. Porque você precisa declarar isso para alguém. Os meninos vão tocando aqui. E você vai profetizar sobre essas pessoas que você está segurando na mão, cada um desses passos. Você vai dizer para essa pessoa, mas diga com autoridade, diga com ousadia, seja instrumento de Deus. Deus gerou essa palavra no meu coração nessa tarde, para essa noite. Deus está dizendo ao meu coração: esse é o propósito para essa igreja nesse ano. Deixe o passado para trás. Abandone tudo aquilo que está impedindo você de avançar. Foque no alvo que Deus tem para a sua vida. Persevere em meio às dificuldades. Invista no reino de Deus. E confie na fidelidade de Deus. Profetize isso, vai. Profetize, 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 profetize. Abra a boca, vai. Profetiza, profetiza, profetiza. Declare, declare. Abra a boca. O inimigo tenta laços embaraçar. Você pode orar com ele aí agora. Ore com ele aí agora. Ore, 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 ore. Esse passado não vai te impedir mais. Deus está avançando você. Sozinho nessa guerra está comigo o braço forte do Senhor. Abandone esse passado.